como eu prometi, eu vou voltar agora na compilação para a gente falar sobre make, tá? Que é basicamente como automatizar tarefas, tá? Então estou usando aqui o Make 3.8, mas sinceramente as coisas que a gente vai usar aqui não vão exigir nada de muito avançado, tá? Então a versão não vai impactar muito. Eu vou aqui, ó, painel da esquerda. Eu vou aqui adicionar um arquivo chamado Makefile, tá? Makefile. E daqui a gente começa a trabalhar com o nosso arquivo Makefile. Dentro de um Makefile, né, existem duas sintaxes principais que você precisa entender. Uma é a de variáveis e a outra é a de tarefas. Tá? Variável é muito simples de explicar. Eu posso fazer aqui, por exemplo, uma variável igual a 1, 2, 3. Tá? Posso fazer. Normalmente a gente usa variável para deixar o programa mais flexível, né? Por exemplo, no vídeo passado eu comentei sobre o Clang, o GCC, e o ideal é que você use uma interface, né? Você use parâmetros do programa que funcione tanto no Clang quanto no GCC, tá? Se não der para fazer, paciência, mas você deveria tentar o máximo possível para evitar ter problemas aí com a sua implementação no futuro. Então, para ajudar isso, o que é comum a galera fazer? Cria uma variável aqui chamada cc, de C Compiler, né? E aí bota o compilador da plataforma, tá? E aí, a forma de usar isso aqui seria, por exemplo, eu posso ter uma variável x que é igual a, aí bota aqui, cifrão, parênteses, e aí o nome da variável, cc, fecha parênteses. É assim que eu pego o valor que está dentro de uma variável, tá? Isso aqui que eu escrevi na linha 4 é exatamente igual a fazer x igual a clang, tá? Com a diferença que ele está pegando um valor indireto, né? Ele está pegando o valor que está dentro da variável cc, que calha de ser clang. Então eu vou deixar ele aqui. E aí tem as tarefas. Como é que funciona a tarefa? Tá? A sintaxe da tarefa é o seguinte: eu tenho aqui uma tarefa, tá? 2 pontos. E aí, dentro aqui, eu tenho o corpo da tarefa, que são comandos Unix que eu posso executar. Eu posso fazer aqui um echo olá, posso fazer um echo mundo, né? E por aí vai. Repare que aqui ele está indentando com tab, tá? Eu não estou indentando com espaço. No meu arquivo C, eu gosto de indentar com espaço, mas aqui, o Makefile, ele requer que você indente com tab. Se você não indentar com tab, vai dar chabu. Ok? Vamos lá. E aí no tarefa, como é que eu executo isso? Posso fazer aqui. Estou no painel da direita, posso fazer aqui. Make, e aí o nome da tarefa que eu escrevi lá, que calha de ser tarefa, né? Então quando eu executo make tarefa, ele vai pegar aqui, ó, o primeiro comando, echo olá, tá aqui, echo olá. E qual que é o resultado dele? Bom, ele cospe na tela olá. E aí o segundo comando, echo mundo, o que ele vai fazer? Bom, ele cospe na tela mundo, tá? Bom, o que a gente pode adivinhar é que eu posso transformar esse cara aqui, né? Em vez de olá mundo, eu posso fazer algo mais útil. Eu posso pegar aqui clang, né? E botar a linha que eu estava usando antes para compilar o meu programa. Clang, main.c, grid.c, -o, xablau. Tá? Então, se eu vier aqui executar make tarefa, clang, main.c, grid.c, -o, xablau. Peguei aqui, executei. Tá funcionando, bonitinho. Tá? E aí, tem uma coisa interessante, né? Se você já compilou algum programa antes, você viu que tem uma galera que cria uma interface mó bacana pro Make, né? Você pode fazer lá um Make Clean, que ele vai limpar a tela toda, vai limpar os arquivos todos, né? Não vai deixar nenhum lixinho aqui. Às vezes você vai fazer um Make Install, que vai pegar as paradas que você já compilou e vai botar no sistema e tal. Essas tarefas são definidas dessa forma aqui. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou botar aqui que
tem uma tarefa chamada clean, e essa tarefa clean, ela vai remover o arquivo Xablau, ok? Então, se eu fizer aqui make clean, rm Xablau, né? E se eu olhar aqui, não tem mais um Xablau no diretório, tá? Xablau desapareceu. E aí eu posso fazer aqui, eu vou chamar de Xablau, aliás, vou chamar de Xablau, deixa assim, Xablau, chamar de Xablau, e aqui eu posso fazer aqui make Xablau, clang, tal, e aí eu consigo executar o Xablau numa boa, ok? Bom, eu reparei agora, né, que a gente criou a variável cc, mas acabou executando o clang aqui direto. Então, vamos mudar isso aqui para usar a variável cc, ok? Então, cc, main.c, grid.c, menos o Xablau. Isso vai funcionar tanto com clang quanto com o gcc, tá? Eu renomeei a tarefa sem querer. Aqui, Xabla não, Xablau. Ok? Tá. E aí ele está dizendo, né? Ó, a tarefa Xablau já está atualizada. Por que de acho que é isso? O make, ele tem um mecanismo muito interessante que ele identifica que uma tarefa, tá? Uma tarefa de determinado nome, ela vai gerar, na maioria dos casos, ela vai gerar um arquivo com o nome dessa tarefa, ok? E se esse arquivo já existir e não tiver sido modificado desde a última vez que você rodou o make naquela tarefa, ele vai simplesmente pular. Então, antes a gente tinha feito um make Xablau e as dependências desse arquivo não mudaram, tá? Aqui a gente não escreveu as dependências, mas por conta disso não mudaram. Então, para eu forçar o programa a compilar o Xablau de novo, eu vou ter que fazer aqui make clean, removeu o arquivo Xablau, e aí eu consigo fazer de novo make Xablau. Tá? Por que isso existe? É para evitar recompilar uma parada por bobeira. Tá? E aí, só para complementar, eu havia comentado que é possível colocar dependências para uma determinada tarefa. A forma como você faz é, aqui na frente dos dois pontos, mas ainda na mesma linha, você bota os arquivos dos quais essa tarefa depende. Tá? Então, basicamente eu estou dizendo aqui, existe uma tarefa Xablau, eu espero que Xablau gere um arquivo chamado Xablau, ok? E ele depende de dois arquivos, ele depende do main.c, ele depende do grid.c, tá? E aí ele vai executar esse programa aqui quando a tarefa for chamada. E aí que começa a ficar uma parada interessante, né? Porque, vamos lá, se eu fizer aqui make Xablau, ele vai dizer que Xablau está atualizado. Então ele não compilou nada, ele só pulou, né? Mas se eu vier aqui no main.c e modificar alguma coisa, né? Chamar de coisado, e fizer um make Xablau, ele vai compilar de novo. Por quê? Porque aqui na dependência estava o main.c, que foi o arquivo que a gente modificou. Então, como a dependência modificou, essa tarefa precisa necessariamente ser executada novamente. Tá? E é o que a gente está fazendo aqui. Bom, só para melhorar um pouquinho a flexibilidade do rolê, aqui eu estou colocando, né, main.c, grid.c, que são os arquivos dos quais a gente depende. Mas aqui eu estou reescrevendo na mão. Então, se eu fosse adicionar um outro arquivo aqui, eu precisaria adicionar outro arquivo aqui. Isso é meio que um saco, né? Então, para melhorar isso aqui um pouco, eu vou apagar essa linha e eu vou usar uma variável que o make prepara para a gente, que é a variável interrogação, né? A variável interrogação, ela possui esse valor aqui. Tá? Por padrão, ela vai pegar o valor dessa linha aqui. Tá? Então, se eu vier aqui e fizer um make clean para remover o Xablau, e fizer aqui make Xablau, ele vai pegar aqui clang, main.c, grid.c, menos o Xablau. Sendo que eu não escrevi tudo isso. Eu escrevi aqui cc, né? Foi substituído por clang. Eu escrevi aqui interrogação, que foi substituído por main.c espaço grid.c.
e eu escrevi aqui "-o Chablau", ok? Eu poderia ainda fazer essa parada aqui e ficar mais flexível, porque talvez eu não queira chamar isso de Chablau, né? Talvez eu queira chamar o meu executável de outra coisa, tá? Eu quero, por exemplo, chamar o meu executável de main. Então, para facilitar a nossa vida e não precisar ficar voltando nesse arquivo, porque em determinado momento ele fica parecendo um pouco mais confuso, né? Eu vou criar aqui uma variável out, que eu vou chamar de main, tá? E o nome da tarefa eu vou colocar como sendo o valor da variável out, ok? E a saída da tarefa, tá? O "-o", eu vou botar aqui também a variável out. Então, se eu fizer aqui make clean, ele removeu o Chablau, tá? Que na verdade já está errado, porque ele deveria remover o resultado da variável out. Então, se eu fizer aqui make clean novamente, ele vai tentar fazer um rm main, que é o que a gente botou aqui no out. Ele vai reclamar, ó, main não existe, ok? Bom, a gente pode então melhorar isso aqui um pouco e fazer com que ele... Aliás, não vou fazer de acho nenhum, não. Não vamos confundir. Se eu fizer aqui make main, tá? Que é o valor de out, que é o nome dessa task. Então eu posso fazer aqui make main e ele vai rolar o negócio de novo. Make main novamente, ele pula porque já está atualizado. E é mais ou menos assim que você vai compondo o seu programa, tá? Eu costumo fazer, por exemplo, eu costumo botar o código fonte numa pasta src e eu costumo botar o que eu estou construindo, né, o compilado numa pasta build, ok? É o que eu costumo fazer. Então, para eu parametrizar isso, o que dá para eu fazer aqui? Posso pegar aqui, né, dentro das variáveis, eu posso fazer aqui, ó, build dir vai ser build e src dir vai ser src, tá? Isso é normalmente o que eu faço. Então, aqui no out, bom, deixa eu vir para cá no painel da direita para mover esses arquivos para a pasta nova, né? Então, eu estou aqui com o makefile, vai ficar na pasta raiz. E agora, o grid.c, grid.h e main.c, eu quero jogar para o src, tá? E o build, o main, vai para a pasta build. Então, eu vou fazer aqui, mv, tudo que for grid ponto alguma coisa, eu vou mover para dentro do src. E eu vou mover o main.c para dentro do src, tá? Então, se eu listar o conteúdo de src, tá aqui os 3 arquivos. E o diretório atual tem aqui um arquivo main. Eu vou mover esse main para a pasta build, ok? Então, ficou assim. src, build, e eu tenho aqui o makefile. E aí, vamos então ajustar um pouco esse makefile, né? Bom, o out, deixa eu atualizar aqui para você ver como tá o rolê. Eita, desgreta. Você bugou alguma coisa, velho. Ó, tá, ok. Então, não, vim. Legal. Eu tenho aqui, na pasta build, eu tenho o main, né, que é o executável. E aqui no src agora tem o main.c e o grid.c e o grid.h, tá? Vou voltar aqui para Nawan. E aí, eu preciso modificar agora o meu make, né, para ele parar de cuspir coisa na pasta raiz. Tem que usar a pasta correta. Então, o meu make clean, que é o que remove as coisas, né, ele vai agora remover a partir do diretório build, né? Então, build dir barra out. Eu quero que ele remova o que estiver dentro do build dir, que é build barra out, tá? Então, aqui se eu fizer make clean, rm build main, ok? Que se eu atualizar aqui, você vai ver que o main desapareceu. E, bom, de forma similar, tá? De forma semelhante, eu quero que o out também vá para a pasta build. Então, eu vou fazer aqui que a minha tarefa se chama build dir barra out. Então, a minha tarefa deveria produzir um build dir out.
E para garantir que ela vai produzir, eu vou botar aqui build_dir /out. Ok? Só que essa dependência está errada. Tá? Ela está apontando para a pasta raiz. Se eu fizer aqui, ó, make build /main, que é o nome do out, ele vai dizer, ó, essa tarefa, build /main, tá? Build /main, depende do arquivo main.c. Não existe nenhuma regra para criar esse arquivo main.c, portanto, eu vou parar. Tá? É esse o mecanismo que ele usa para dizer, ó, eu dependo desse arquivo, e não tem nada aqui que vai fazer esse arquivo ser criado. Então, eu vou corrigir isso, tá? Fazendo src dir /main, essa é a primeira dependência, e a segunda dependência é o src dir /grid. Ok? Se eu rodar make build main novamente, aí ele roda bonitinho, e porque ele rodou bonitinho, ele fez aqui um "-o" no build main, eu posso mostrar o conteúdo da pasta build, você está vendo aqui o arquivo main. Então eu posso rodar aqui build main, olá Navalha, ok? E aí, vamos melhorar um pouquinho, né? Para deixar esse makefile um pouquinho mais dinâmico. Existe uma regra, uma tarefa comum no makefile, que é a tarefa all, tá? A tarefa all executa sempre que você roda make sem passar nenhum parâmetro, tá? E o que eu quero desse all? Eu quero que ele dependa do build dir /out, tá? Ou seja, eu não consigo rodar essa tarefa a não ser que o binário exista, ok? E eu não vou definir nada para essa tarefa. Eu não vou colocar um corpo para ela. Só vou dizer, ó, eu dependo desse bagulho. Então, se eu rodar aqui make, ele vai dizer, não tem nada para ser feito para o all, né? Se eu fizer um make clean, ele removeu o build main, né? Portanto, a dependência aqui não está sendo satisfeita mais. Então, se eu rodar o make novamente, olha que interessante. Porque ele depende do build out, ele automaticamente vai ver, beleza, para rodar o all, eu dependo desse cara. Será que nesse arquivo eu tenho algum lugar que define um build main, que define esse bagulho? E a gente tem na linha 14. Então, como ele identificou que na linha 14 a gente vai gerar esse arquivo, ele então encadeia. Ele vai falar, não, beleza, eu preciso então rodar essa tarefa, né? E depois que essa tarefa rodar, eu posso rodar essa tarefa. Então é por isso que quando a gente roda um make aqui, ele automaticamente rodou a tarefa build main, que é essa tarefa aqui, saca? Dessa forma você consegue compor o makefile. Fica uma parada interessante. E aí, por exemplo, esse clean aqui, ele está muito específico, né? Eu posso fazer com que ele, em vez de fazer um RM no build main, ele dê um RM no arquivo, no diretório build inteiro. Porque normalmente a gente não comita o diretório build mesmo, né? Então, se eu fizer aqui make clean, ele removeu o build, tá vendo? Se eu mostrar aqui os arquivos, só tem um makefile e um src, não tem mais o diretório build. E se eu rodar um make aqui agora, ele vai dizer, ó, deu chabu porque eu não consigo escrever no build /main. Basicamente porque o diretório build não existe mais. A gente acabou de remover ele. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é, dentro da tarefa all, que é o que executa as paradas, né? Posso dizer, ó, essa tarefa, ela depende de que o diretório build_dir exista e ela depende que o build /main exista, ok? Então, se a gente rodar aqui agora, ele vai parar, basicamente dizendo, ó, não existe nenhuma regra para montar o diretório build, ok? Não existe nenhuma regra para isso. Então a gente pode vir aqui e criar regra. A gente cria agora. Para criar o build_dir, eu não dependo de nada. Eu vou fazer aqui mkdir -p, para ser mais seguro, né? E aqui build_dir, ok? No painel da direita, se eu rodar o make novamente,
ele primeiro rodou mkdir-p build, essa linha aqui, porque all depende dela. E aí, beleza. Criou o diretório build, agora ele consegue ir para a segunda dependência, que está definida aqui, portanto ele vai executar este código aqui. Legal. Agora, a última coisa que eu quero mostrar é como que a gente consegue melhorar esse cara aqui, né? Porque, veja, conforme você for escrevendo mais arquivos .c, essa lista vai crescendo, tá? E não é a coisa mais agradável do mundo você manter essa lista manualmente. Por agora, eu vou fazer o seguinte. Por agora, eu vou criar aqui uma variável chamada files, tá? Que ela vai ter vários valores. O primeiro valor dela vai ser srcdir/main, que é exatamente o que está aqui, tá? E aí eu vou botar uma barra invertida só para poder pular a linha. E aí eu vou fazer aqui srcdir/greet.c, que é esse cara aqui, ok? Essa quebra de linha, ela só permite que eu quebre a linha, tá? Isso aqui é equivalente ao que está aqui, tá? É exatamente equivalente. Eu só quero deixar ele mais fácil de ler. E aí aqui na regra build/main, eu vou, em vez de depender em srcdir/main, tal, eu vou depender de files, ok? Então se eu rodar aqui make, não tem nada para ser feito, porque o main.c não mudou, o greet.c não mudou e o shablau existe. O que eu vou fazer aqui é um make clean, tá? E aí, make, beleza. Rodou bonitinho, tá? Build, main, vou lá na vaga. Rodou bonitinho. E aí, no próximo vídeo, eu vou te mostrar como fazer essa parada aqui ficar dinâmica, tá? Porque, da forma como tá, se você adicionar um novo arquivo, você vai ter que fazer aqui, barra invertida, srcdir, xalala.c e por aí vai. Não é ideal, né? Então eu vou lhe mostrar como é que a gente consegue deixar isso aqui mais dinâmico. Te vejo no próximo vídeo.